do Senhor Jesus Cristo. Você deve estar estranhando. Hoje nós não estamos naquele ambiente familiar de igreja, apesar de estarmos transmitindo, iniciando esta exibição em vídeo, hoje, sábado, às 10h30 da manhã. Esse vídeo foi gravado antes, porque hoje nós temos um evento chamado Santa Ceia, e o lugar onde nós iremos celebrar não tem a conexão de internet que permita a transmissão ao vivo. Razão pela qual, para que você não ficasse sem a mensagem, nós providenciamos esta gravação para você. Nós queremos lembrar, como sempre fazemos a cada dia de sábado, cada transmissão de sábado pela manhã, que você que dizima, você que oferta conosco, você pode solicitar o teu material para fazer o evangelismo. Eu tenho aqui alguns materiais comigo, esses folhetos. Olha, dá uma olhada aqui. Eu sei que aí vai aparecer invertido para você, né? Aqui diz, ele vai enxugar as tuas lágrimas. Eu estou com um maço de 50 folhetos aqui na mão. Nós já separamos os folhetos de 50 em 50, justamente para que ficasse mais fácil para as pessoas que vão pedir. Então você pode pedir múltiplos de 50, ou 50, 100, 150, 200, 300, enfim, a quantidade que você realmente vai distribuir. Então você que é dizimista, ofertante e quer fazer um trabalho para Jesus, agora você pode solicitar esse material que foi produzido com os dízimos e ofertas para você poder distribuir para quem você quiser. Ele vai tirar muitos medos que as pessoas têm, por exemplo, né, se a pessoa que morreu salva, aqueles medos de que a alma penada apareça, de que aquele morto volte para talvez aterrorizar as pessoas que estão aqui. Todos esses medos, né, você vai, ou a pessoa que receber este folheto, ela vai perder, porque a verdade bíblica aqui vai esclarecê-la e vai libertá-la. Portanto, se você quiser, entre em contato conosco. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Lembrando, estes folhetos não têm custo, custo é zero. Então você que é dizimista e ofertante, pode solicitar, você só paga o envio, mas o material é completamente gratuito. E se você estiver próximo de Curitiba e quiser pegar para não ter custo de frete, também pode entrar em contato conosco e você vai poder retirar o seu material, tá bem? Querido, nós queremos orar por você que tem o desejo de dizimar, de ofertar para este ministério. E para você também que não tem essa condição. Cada sábado nós cantamos um hino, mas agora nós não estamos com a igreja, mas nem por isso eu gostaria de deixar de orar por você. Vamos orar, pedir que Deus esteja abençoando a sua vida, segundo a sabedoria dele. Ele sabe quem deve ter muito, quem deve ter pouco, porque às vezes uma pessoa tem muito dinheiro, acaba levando ela para o caminho errado, porque ela não sabe administrar bem. Acredito até que você já viu este tipo de situação. Malaquias fala, em capítulo 3, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Qual espécie de mantimento que a Bíblia está falando? Não é encher o bolso do pastor de dinheiro, não. Nem tampouco fazer o pastor esbanjar. O recurso deve ser bem administrado para que a pregação avance. E é por essa razão, inclusive, que nós dizemos para você. Nós estávamos com o relatório de aplicação dos recursos do mês de junho pronto, e acredito que até a semana que vem nós teremos o relatório de aplicação dos recursos do mês de julho. Então você que é dizimista e ofertante e quer saber para onde está indo o recurso que você canaliza aqui, você tem todo o direito. Por favor, solicite. E mais, você que deseja um recibo para que você tenha um comprovante daquilo que você entregou para esse ministério, também solicite. Nós temos recibos numerados. Até porque, na obra de Deus, deve haver transparência. Se nos negócios do mundo, quando a empresa é negociada na Bolsa de Valores, existe a transparência, por que aqui não haveria? Em primeiro lugar, deveria ser aqui, na obra de Deus. Por quê? Porque é para Deus, não é para nós. Amém? Então, querido, tendo isso em mente, convido você para fechar os seus olhos
e me acompanhar numa palavra de oração. Vamos orar. Senhor, nosso grande Deus, nós queremos te agradecer porque no teu amor e na tua misericórdia, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado com o que comer, o Senhor tem nos dado o que vestir, o Senhor não nos tem desamparado. Por tudo isso nós podemos te agradecer. Dia a dia o Senhor resolve os nossos problemas. Senhor, quero te pedir de maneira especial por aqueles que têm sentido o desejo de dizimar e ofertar nesta obra aqui, que o Senhor possa abençoar e prosperar cada um segundo a tua sabedoria. O Senhor sabe quem deve receber mais, quem deve receber menos, mas, Senhor, que para ninguém haja falta. E também, Senhor, quero te pedir por aquele que não está dizimando ou ofertando, por qualquer motivo, não importa, que o Senhor possa abençoar a ele, que o Senhor possa guiá-lo nos teus caminhos, e que ele também tenha, Senhor, com o que dizimar e ofertar, se ele desejar. Que sempre, Senhor, seja preservada a liberdade de cada pessoa e que nenhuma pessoa, Senhor, se sinta coagida a dizimar ou ofertar para este ministério. Mas se alguém fizer, seja porque o Senhor tocou o seu coração. Senhor, agora nós vamos abrir a tua palavra, o momento mais sagrado da semana. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar. Eu quero me esconder na rocha que é Cristo Jesus e pedir que Ele tenha plena liberdade de falar ao teu povo aquilo que o Senhor deseja. Senhor, que a mensagem possa ir de encontro à necessidade daqueles que escutam, e assim todos possam sair daqui alimentados com o verdadeiro mantimento que é o pão da palavra, o próprio Cristo Jesus. Te pedimos estas bênçãos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Repetindo, você que quiser fazer contato conosco por qualquer razão, o e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Queria convidar você para abrir comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. O tema de hoje é o seguinte: como a Bíblia nos ensina a fazer uma Santa Ceia? Ou, em outras palavras, qual é a forma correta de celebrar a Santa Ceia de acordo com a Bíblia? Essa pergunta ela é pertinente por quê? Porque existem muitas igrejas hoje, muitos comemoram a Santa Ceia de forma diferente uns dos outros, mas todos usam a Bíblia. E pode ser que você fique confuso, porque você acaba pensando, né, puxa, mas como eu devo fazer? A melhor maneira de descobrir é estudar a Santa Ceia dirigida pelo próprio Cristo, que está aqui relatado nos Evangelhos. É o que nós vamos fazer hoje. Nós esperamos que esta mensagem ela possa não só tocar o teu coração pelo exemplo que Cristo te deu e pelo que Cristo é para nós, mas principalmente e também possa te ensinar a fim de que você, caso tenha um grupo na sua casa ou esteja dirigindo uma congregação, você saiba como dirigir esta celebração tão solene, tão importante que o Senhor Jesus deixou para nós. No Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1, a Bíblia nos conta que, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, posava numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro:
nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que lá está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus, quando entrou naquele local que estava preparado para ser realizada a Santa Ceia, ele logo se apercebeu de que era necessário fazer um serviço esse desagradável, e que ali não havia ninguém disposto a fazer. Jesus e os seus discípulos eram uma igreja pobre, humilde, não tinham muitos recursos, razão pela qual eles não tinham dinheiro para pagar um servo que fizesse aquilo que era necessário. Segundo o costume daquela região, quando um visitante chegava numa casa, pelo fato dos seus pés estarem cheios de poeira, porque lembre-se, o lugar é uma região de muito pó, existem vários locais desérticos ali próximos, e aí quando a pessoa chegava, uma cortesia que se oferecia a ela era a lavagem dos pés, que era sempre feita por um servo designado para isso. Os discípulos sentaram-se, segundo o costume, estava ali a bacia com água, aqueles que prepararam o cenáculo deixaram, estava também ali a toalha, mas ninguém sequer pensava na hipótese de lavar os pés uns aos outros. E por que não? Ora, porque eles estavam com outras espécies de pensamento. Você que conhece a história do Evangelho, sabe que enquanto eles se dirigiam até ali, eles estavam, na verdade, disputando para ver quem se sentaria à direita ou à esquerda de Cristo, quando Cristo se tornasse o rei de Israel, segundo eles supunham. Portanto, o pensamento deles era: eu serei o maior, eu serei o primeiro, eu estarei na frente dos outros. Mas Jesus queria ensinar uma lição a eles. A lição da humildade. Razão pela qual, mesmo sabendo ele que, por direito, todos deveriam lavar os seus próprios pés, Jesus foi dar o exemplo de humildade. Tomou a toalha, a água, a bacia, e agora ele começa a lavar os pés dos discípulos. Essa muda repreensão mexeu com o coração dos seus discípulos. Eles conseguiram entender o que estava acontecendo. Eles entenderam que se o mestre estava ali se humilhando para lavar os pés, eles também deveriam estar querendo fazer a mesma coisa. O princípio do reino de Cristo é servir ao próximo e não desejar ser servido. E Cristo estava ali exemplificando os princípios do seu reino. Os discípulos foram tocados. Menos um. Um não estava ali. Jesus, quando
conversa com Pedro, responde à impetuosidade do seu discípulo a princípio, porque Pedro chega até a dizer a Jesus: tu me lavas os pés a mim? Nunca me lavarás os pés. Para ele era um absurdo o seu mestre lavar os seus pés. Mas Jesus fala: olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, Jesus quis ensinar que ele precisava lavar o coração de Pedro, lavar o coração também dos demais discípulos. E a lavagem consistia em fazer com que eles deixassem de ser orgulhosos para que eles se tornassem humildes. E quando Jesus terminou, ou estava ali naquele processo de lavar os pés, ele respondeu a Pedro, no verso 10, dizendo: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. Os discípulos já estavam limpos, porque agora o desejo do coração dos discípulos se alterou. Estava conforme o desejo de Jesus. Os discípulos foram transformados por contemplar o exemplo do seu mestre. Agora, nem todos aproveitaram-se da oportunidade. Um deles considerou aquilo como sendo sinal de que ele nada receberia estando com o Messias. Esse foi Judas. Judas, ele esperava as riquezas dessa terra. Tudo que Judas queria era a prosperidade aqui, na terra, temporal. E vendo que Jesus se dignava a lavar os pés daqueles pescadores, que eram os discípulos, Satanás colocou na sua mente de que ele nada poderia esperar de Jesus, nenhuma vantagem, razão pela qual ele tomou a decisão de, pelo menos, salvar 30 moedas de prata que os fariseus estavam dispostos a lhe dar, caso ele traísse a Jesus. Tristemente, quase todos estavam limpos, mas Judas recusou. Isso fica para nós até o dia de hoje como uma advertência. O exemplo de Cristo foi dado a todos. A mensagem de Cristo é transmitida cada vez a maior número de pessoas. Mas a diferença se dá justamente na maneira pela qual nós recebemos a Cristo. Será que Cristo para nós é alguém admirável? Será que nós recebemos no nosso coração a este Salvador como sendo o Senhor da nossa vida? Será que nós recebemos os princípios do seu reino na nossa vida? Ou nós, como Judas, entendemos que se Cristo não der para nós dinheiro, prosperidade aqui nessa terra, então nós não queremos ter parte com Ele? Sabe, nós devemos meditar nisso. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, que Deus nos abençoa, por meio de Jesus, com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, bênçãos para mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de ser, mudar os nossos pensamentos, os nossos propósitos e as nossas atitudes. Isso vai fazer de nós pessoas boas. Mas nós temos que aceitar o plano dele para a nossa vida. Depois que Jesus lavou os pés aos discípulos, ele tomou as suas vestes, diz o verso 12, ele se assentou outra vez na mesa e perguntou: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aqui, Jesus nos ensina e ordena. Ele diz que ele deu o exemplo para que nós o seguíssemos. Se ele lavou os pés dos discípulos, nós, seus discípulos, devemos lavar os pés uns aos outros. E nisto está um propósito de Deus de nos levar à humildade de servirmos ao nosso próximo. E ele disse que nós devemos fazer e somos bem-aventurados se nós fizermos. Bem-aventurados quer dizer felizes. Ou seja, Deus está disposto a nos conceder felicidade por seguirmos este exemplo.
Portanto, Deus estabeleceu que nós fizéssemos a cerimônia do lava-pés. E a cerimônia é justamente como nós vimos, lavar os pés uns aos outros. Nós vimos Jesus lavando os pés de homens. Nós não vimos aqui Jesus lavando os pés de uma mulher, até porque dá para entender que pode ficar um pouco constrangedor, principalmente se nós falamos de uma mulher que já é compromissada com algum homem, né? Fica difícil. Então, razão pela qual entendemos que, segundo a Bíblia, não é coerente, não é certo o homem lavar o pé da mulher. Agora, a Bíblia, ela comenta, o apóstolo Paulo fala sobre isso, das mulheres que lavaram os pés aos santos. Portanto, há amparo bíblico para que a mulher lave o pé, por exemplo, do seu marido. Por uma questão também óbvia de moral e respeito, não recomendamos que a mulher vá lavar os pés de uma outra pessoa que não é o seu marido. Isso não fica bem, né? Pode gerar não só constrangimentos, como depois situações embaraçosas, coisas que nós não queremos. Portanto, se você vai fazer a cerimônia dos lava-pés, proceda como Cristo fez e também siga estes conselhos que advêm dos princípios da Bíblia. Né? Evite constrangimentos, principalmente de homens para com mulheres. Outra coisa que nós tiramos daqui é que nós vimos adultos participando da cerimônia, porém não vimos crianças participando. Inclusive, a Bíblia ela ensinava na lei cerimonial que apenas quando a pessoa tivesse condições de entender o que estava acontecendo é que ela deveria participar. Jesus, que foi o nosso exemplo, conta a Bíblia que ele foi ao templo de Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Foi ali que ele participou do serviço. Razão pela qual nós recomendamos a você que você também aconselhe os membros da tua igreja, da tua congregação, e que então as pessoas de 12 anos para cima elas possam participar. Mas aqueles que não têm ainda os 12 anos, que aguardem um pouco mais. Deus é sábio em tudo que ele faz. Deus quer que as pessoas participem quando elas têm plena consciência daquilo que estão fazendo. Então é necessário que o adolescente tenha uma determinada idade, para que ele possa fazer com consciência, de uma forma racional, que agrada a Deus. Agora dando textos bíblicos para amparar o que nós falamos. No livro de Romanos, capítulo 12, a Bíblia fala que o nosso culto deve ser racional. Verso 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não traga as máximas e os princípios do mundo para dentro da igreja. Né? Procure ter o seu entendimento, a sua mente renovada, para que você experimente qual é a boa vontade de Deus, para que você faça o que Deus deseja. O mundo fala muito do movimento feminista. Bom, a Bíblia ela fala como deve ser. E se ela disser que o homem deve fazer determinada coisa e a mulher não, então siga a Bíblia. Independente do mundo não ficar satisfeito. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para seguir o exemplo do Senhor Jesus. Porque é este exemplo que há de nos levar para a vida eterna. Também quero citar o exemplo da reunião de Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando ele tinha 12 anos, né, ele foi até ao templo para participar do culto. Esta referência bíblica encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 2, nos versos 39 até 42. Então, você que quer fazer a sua cerimônia, né, que quer dirigir a sua cerimônia, siga o exemplo da Bíblia, ok? Não deixe de seguir o exemplo da Bíblia. O outro exemplo, né, é falando das mulheres
que lavaram os pés aos santos. A Bíblia fala disso, da mulher que lava os pés aos santos. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, ali no verso 9 e também verso 10, fala que a mulher que lavou os pés aos santos, socorreu os aflitos e praticou a boa obra. Portanto, há amparo bíblico para a mulher lavar os pés aos santos, e por uma questão de princípio e uma questão de evitar constrangimento, que a mulher lave o do seu esposo. Se não é casado, aguarde um pouquinho, até que então vocês possam estar unidos, e aí vocês possam participar sem nenhuma espécie de constrangimento e sem gerar, durante a cerimônia da Santa Ceia, pensamentos que não são adequados a este momento. Pensamentos relativos a relacionamento de homem com mulher não são os que devem estar na mente do cristão no momento da Santa Ceia. Voltando, portanto, a João capítulo 13, no exemplo de Jesus, nós vamos seguir, mas agora a partir do verso 21, porque nós vemos que há uma sequência naquilo que Jesus fez. Em João capítulo 13, no verso 21, a Bíblia diz que, tendo Jesus dito aquilo que nós já lemos, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aqui nós vemos que foi após o lava-pés que eles estavam comendo, razão pela qual Jesus dá o bocado a Judas. Ou seja, houve uma ordem. Em primeiro lugar, houve o lava-pés e depois houve a ceia. Isso está em conformidade, inclusive, com o costume da época, porque a pessoa, quando chegava, recebia a cortesia do lava-pés e, em seguida, então, ela participaria da ceia. Agora sim nós podemos entrar na ceia. Como nós vimos no início do capítulo, ali no capítulo 13 de João, os discípulos foram preparar a Páscoa, mas Jesus aproveitou a ocasião para instituir a cerimônia que substituiria a Páscoa. Até aquele dia, todos os israelitas comemoravam a Páscoa sacrificando um cordeiro e comendo o cordeiro junto com ervas amargas. Mas agora, Jesus, o verdadeiro cordeiro, já seria sacrificado, razão pela qual ele estava instituindo uma nova cerimônia. É interessante, irmãos, que aqui, embora Jesus fizesse esta substituição por ocasião da Páscoa, em nenhum momento ele diz que devemos fazer a Santa Ceia só no dia da Páscoa. E se ele não diz, nós não podemos inferir, isso quer dizer, imaginar que é assim. E daí sair dizendo que, olha, é só na Páscoa para fazer a Santa Ceia. A Bíblia nos aconselha a não ultrapassar o que está escrito. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 4, é onde o Senhor fala isso. No verso 6, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas de semelhança a mim e a Apolo, isso aqui é Paulo falando, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então o que diz? Não vá além do que está escrito. Se a Bíblia não diz, então não tome isso como regra. Então não é uma regra ter que fazer a Santa Ceia na data da Páscoa judaica. Tá? Ou seja, nós podemos fazer sempre que o Senhor nos tocar a fazê-lo, porque Ele não nos deu uma data específica. Agora sim, vamos para a segunda parte, a parte mais solene que aconteceu naquela Santa Ceia. Está em Mateus capítulo 26.
quando Jesus, que está ali para comer com os discípulos, ele fala daquele que vai traí-lo, justamente onde nós paramos ali no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ver a sequência dos eventos. Mateus 26, no verso 21. E enquanto eles comiam, disse: em verdade, vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele disse que o pão do qual eles estavam participando representava o seu corpo. Este pão, a Bíblia nos ensina, não era um pão levedado, ou seja, pão com fermento, esse que você compra lá na panificadora, né, aquele talvez fatiado, não era este pão. Era o pão sem fermento. E Paulo faz menção disso em 1 Coríntios capítulo 5. O pão era sem fermento porque ele representava uma coisa. O fermento na Bíblia representa também o pecado. Tanto que Jesus usou esse exemplo, né, para dizer para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, faz a aplicação espiritual também do fermento e do próprio pão sem fermento, coisa que nós vamos ler agora. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6. Ele começa reprovando o orgulho da igreja. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então ele está dizendo que um pouco de pecado faz contaminar toda a igreja. E ele usa o exemplo: um pouco de fermento faz contaminar toda a massa. Verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo se refere à Páscoa, e portanto à cerimônia que Jesus instituiu para substituí-la, e ele fala: façamos festa com o quê? Com os asmos. Está aqui, os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, o pão ele é asmo porque ele representa Cristo, que foi puro, sincero, verdadeiro, sem pecado. É por isso que o pão da Santa Ceia é sem fermento. Jesus falou que o pão representa o seu corpo. Jesus foi um homem sem pecado. Portanto, o pão deve ser sem fermento, porque o fermento é símbolo do pecado. É o pão asmo. Quando você fizer a Santa Ceia, faça o pão asmo. Se você não sabe como preparar, entre em contato conosco, nós vamos te indicar qual é a receita para você fazer. É muito simples. O e-mail para falar conosco é contato@advertenciafinal.com.br. contato@advertenciafinal.com.br. Então eles participaram do pão. Assim também, quando nós fazemos a Santa Ceia, nós devemos imitar o exemplo de Jesus. Jesus deu graças e então todos participaram do pão. Faça a mesma coisa. Parta-o, dê graças sobre o pão, parta o pão para que a igreja veja que o corpo de Cristo foi partido por nós. E em seguida vamos distribuir este pão para todos que querem participar e até por uma questão
de cortesia, de educação, vamos comer juntos, esperar que o último seja servido, a fim de que nós todos possamos participar juntos do pão da Santa Ceia. Participemos em espírito de oração, sabendo que na medida em que nós mastigamos esse pão, nós lembramos que Cristo também foi mastigado, ele foi moído, e isso por causa do nosso pecado. E isso demonstra o amor de Jesus por nós. A Bíblia relata este sacrifício de Jesus em Isaías, capítulo 53. Em Isaías 53, no verso 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Também diz aqui que as nossas dores levou sobre si. O verso 5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando você mastigar o pão da Santa Ceia, lembre-se, assim como você mastiga, pelos teus pecados, você moeu o Senhor Jesus. Mas sendo ele moído, ele demonstrou seu amor por você, e ali ele te perdoou. Amém? Glória a Deus. Deus te perdoou, agradando-se de fazer Cristo ser moído. Pois a Bíblia diz que foi do agrado de Deus que Cristo fosse moído, porque ele sabia que esse era o método, a única maneira de nos salvar. Veja como você é importante para Deus. Em Isaías 53, verso 10, a Bíblia diz isso. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por que agradou? Porque Deus quer você e quer a mim também. Glória a Deus por isso, não? Voltando agora para Mateus 26, chegamos à última parte da cerimônia, onde no verso 27 é dito que Jesus, tomando o cálice e dando graças, deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, da nova aliança, ou do novo concerto. Algumas Bíblias dizem Novo Testamento, mas o correto é Novo Concerto, que é determinado por muitos, que é derramado, digo por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus disse que o suco da vide representa o seu sangue. Por que eu digo já o suco de uva e não falo o vinho? Embora a Bíblia possa, algumas versões da Bíblia tragam a palavra vinho várias vezes, referindo-se a suco de uva. Ora, a certeza de que esse vinho não era alcoólico é o fato de que a Bíblia condena o vinho alcoólico, ao passo que ela diz que existe o vinho não alcoólico. O exemplo de que existe o vinho não alcoólico encontra-se em Isaías, capítulo 65. Queria que você lesse comigo. Isaías, capítulo 65, onde ele fala, né, do suco de uva que sai na mão da pessoa quando ela pega no cacho de uva. Isaías 65, verso 8, diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, algumas versões dizem vinho em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos. Ou seja, aqui está dizendo que quando a pessoa pega no cacho de uva, e daí ela acaba espremendo algumas uvas e sai aquele caldo, né, o suco da uva espremida ali, há bênção nele. Tome aquilo. E a Bíblia chama isso de vinho. Esta versão, que é a versão revista e corrigida da Bíblia, tradução da Bíblia Almeida, diz mosto, mas a revista atualizada diz vinho. Outras versões dizem vinho. Portanto, existe a palavra vinho na Bíblia, porém aplicada ao vinho não alcoólico. Por outro lado, a Bíblia condena o vinho alcoólico, o uso do vinho. Em Provérbios capítulo 20, nós temos uma instrução muito clara de Deus. No verso 1 é dito assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E será que todo aquele que neles errar nunca será sábio. No capítulo 23, o conselho é ainda mais claro.
no verso 29, a Bíblia começa assim. Provérbios 23, verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Ou seja, aqui é dito inclusive que o uso do vinho alcoólico faz com que o homem ou a pessoa caia no problema da promiscuidade, que diz: você vai olhar para as mulheres estranhas, etc. Imagina se Deus ia desejar que você, na Santa Ceia, uma cerimônia tão sagrada, tivesse a mente deturpada para se desviar para essas coisas. Certamente não, não é verdade? É uma cerimônia solene, uma cerimônia santa, onde você tem que estar na plena razão, na tua plena consciência. Razão pela qual não se deve usar o vinho alcoólico. E, fechando, nós podemos dizer uma coisa a mais, que é: o vinho alcoólico nada mais é do que o suco de uva fermentado, ou seja, com fermento. E nós já vimos que o fermento é um símbolo do pecado. Razão pela qual o vinho não pode representar o sangue de Cristo da Santa Ceia, porque Cristo foi sem pecado. Então o sangue de Cristo só pode ser representado por um vinho sem álcool, ou seja, um suco de uva. Então, quando você for fazer a Santa Ceia, lembre-se, use aquilo que Cristo recomendou para representar o seu sangue, que é o suco de uva. E ele disse: o seu sangue, o suco de uva, que representa o seu sangue, o sangue de Jesus, ele é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E ele é o sangue do novo concerto. Ou seja, Jesus morreu para que fosse cumprido um concerto. Concerto é uma espécie de contrato que Deus fez com você. Na verdade, são promessas que ele fez. Todas as promessas de Deus são cumpridas em Jesus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Todas as bênçãos que Deus tem preparadas para qualquer ser humano, elas são dadas por meio do sangue de Jesus. E o sangue do concerto faz com que se cumpra uma bênção especial de Deus. Sobre essa nós queremos falar rapidamente. Em Hebreus, no capítulo 8, a Bíblia fala do novo concerto, da nova aliança. E olha só o que o sangue de Cristo, então, faz com que Deus cumpra na nossa vida. Qual é a parte do concerto que vai se cumprir também? Hebreus 8, verso 6 em diante. Está falando do ministério de Cristo. Mas agora, ele, Cristo, alcançou um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles
até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então note, no concerto onde ele fala que vai não mais se lembrar dos pecados dos pecadores, ele diz que este concerto consiste-se em Deus, o Senhor, escrever as suas leis no entendimento e no coração do crente. Está lá em Hebreus 8, verso 10. Nós já vimos, ele está falando do novo concerto, não do velho, da nova aliança, não da antiga, do Novo Testamento, não do antigo. E ele está falando, o cumprimento disso é escrever a sua lei nas nossas mentes e nos nossos corações. Nos fazer concordar que a lei de Deus ainda é a regra de vida para todo ser no universo. Aqueles 10 mandamentos ainda estão em vigência, em vigor para nós. E depois, além de concordar, amar a obediência. Foi para isso que o sangue de Jesus foi derramado, para nos restaurar, para nos levar a amar novamente a obediência, para nos conduzir novamente à obediência. Adão caiu do jardim do Éden, teve que sair de lá, foi expulso. Por quê? Porque ele desobedeceu o mandamento de Deus. E o homem só voltará para lá se o homem retornar à obediência. Jesus morreu para que você e eu recebêssemos poder para voltarmos a ser obedientes. E a pergunta do Senhor é: você deseja receber o poder para ser obediente? Ele está disponível, porque Cristo já morreu. Então a vitória já está na tua mão. Abrace ela pela fé. E para finalizar, fica aqui o texto de Apocalipse 22, verso 14. Não segundo nós lemos nas Bíblias atuais, porque ele aparece modificado. Mas em algumas Bíblias, como é o caso desta aqui, é uma Bíblia de estudo, no verso 14, aqui Bíblia de estudo pentecostal diz essa aqui, mas outras também trazem isso. A tradução que seria mais correta de Apocalipse 22, verso 14, ele diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você que deseja novamente participar do fruto da árvore da vida, aquele fruto que mantém a pessoa imortal, o fruto da imortalidade. Você que deseja entrar na cidade de Deus pelas portas, aceite o sangue de Jesus e o poder que ele te deu para que você guarde os mandamentos. Pois aqueles que guardarem os mandamentos terão poder na árvore da vida, poderão comer do fruto e entrarão na cidade pelas portas. Nosso sincero desejo é que você tenha esta feliz bem-aventurança. Que esse destino seja o teu também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus por todos nós. Realmente, Senhor, foi muito duro para o Senhor, foi algo tão grande que nós não compreendemos, mas na medida em que nossos olhos contemplam este sacrifício, Senhor, chegamos à convicção de que o Senhor é bom e queremos, Senhor, andar nos teus caminhos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício e pelo poder que o Senhor disponibilizou para todos nós obedecermos. Dá-nos força, Senhor, para obedecermos. E leva-nos a muitas vezes celebrarmos esta cerimônia tão solene, a Santa Ceia, que retrata, Senhor, o sacrifício do teu Filho amado, o teu sacrifício por nós. Abençoa cada um, Senhor, que viu esta mensagem. Que por meio dela ele possa não só ser aproximado de ti, do teu amor, mas também, Pai, ser capacitado a conduzir essa cerimônia com outros grupos que possam estar distantes de mim, mas próximos dele. Venha estar com cada um, Senhor. Guia-nos a fazer a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas lembrando que sempre estaremos transmitindo ao vivo, aos sábados a partir de 10h30 da manhã e quartas-feiras a partir de 8h20 da noite. A transmissão se dará sempre por meio do site www.advertenciafinal.com.br.
E também, mais tarde, você pode assistir no canal do YouTube, se você não ver ao vivo. O canal é youtube.com/TV Advertência Final. Esperamos que Deus abençoe grandemente a tua vida. E antes de encerrarmos a transmissão, queremos rogar a bênção sobre você. Feche os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até mais.